Boa noite, JG Notícia, boa noite, povo de Joaquim Gomes. Bom, o que me traz aqui ao site JG é a situação da educação municipal. Eu estive na escola Cicero Santos Marinho ontem, sábado, e percebi assim uma dificuldade grande para as crianças. Ontem, por exemplo, meu menino de 9 anos e mais outras crianças, ficaram cerca de 39 crianças numa sala de aula que o ar-condicionado, o aparelho de ar-condicionado não funciona o ventilador. Então você imagine 39 crianças ou 40 crianças num ambiente que não tem a menor condição de climatização. Não tem o aparelho de ar-condicionado funcionando e nem tem, pelo menos, o ventilador que funcione. Aí a criança tem que ficar lá de 7h30 a 11h e pouca. Ontem, por exemplo, terminou perto de meio-dia. Foi que eu cheguei aqui na tenda aqui, que a prefeitura montou perto da igreja de São José. Perto de meio-dia. Então lá saiu lá quase meio-dia, de lá da Cicero Santos. Aí fica o questionamento. Está normal? Eu quero perguntar à Câmara de Vereadores se isso está normal, a Comissão de Educação e Assistência da Câmara e de Saúde. Porque assim, Câmara de Vereadores, senhores, excelentíssimos senhores parlamentares, vereadores, eu penso que é um local insalubre você ter lá 40 crianças em média, como foi o dia de sábado. Durante a semana certamente é menos, 35 em média. Mas ter essas crianças todas num ambiente que não tem nem ar-condicionado funcionando, está lá de enfeite, o ar-condicionado de enfeite e o ventilador de enfeite, porque não funcionam. Né? Então não há manutenção, o município não tem recurso para fazer manutenção em dia desses aparelhos de ar-condicionado para garantir à criança um ambiente saudável. Como é que uma criança vai se concentrar num calor causticante, 39, 40 crianças em uma sala de aula, sem ter ar-condicionado funcionando, sem ter ventilador funcionando? Então, que fica a reflexão para a Câmara de Vereadores, para o Conselho Tutelar, para o CMDCA e para o Ministério Público. Eu peço, como pai de aluno, que tomem as providências cabíveis junto ao excelentíssimo senhor chefe do Poder Executivo Municipal para que seja sanado o problema. Até porque estamos perto de inaugurar a Escola Rainha da Paz. Acredito que no mês de outubro deve estar inaugurando a Escola Rainha da Paz, recentemente reformada. Pois bem, então se lá nós vamos ficar ainda no mês de setembro todo, e lá pode ser que ainda fique dias de outubro, e mesmo que os alunos que estão lá da Rainha venham para a verdadeira sede, lá vão continuar os da Cicero Santos nessa situação também, sem um ambiente saudável para estudar. Fica a reflexão, não só pelo meu filho que está lá, porque ele vai vir, acho que no mês que vem já deve estar vindo para a escola sede aqui, a Rainha da Paz sede, mas e as crianças vão ficar lá? Vão continuar também na mesma condição sub-humana? Isso é desumano, senhores vereadores, Conselho Tutelar, CMDCA, excelentíssimo senhor prefeito do município. Isso é desumano, as crianças ficarem naquela condição adversa. É um ambiente insalubre, não precisa ser engenheiro em engenharia de trabalho, não. É questão lógica, é insalubre 40 crianças na sala de aula num calor causticante. Na mesma linha, seguindo a questão das escolas, quero eu refletir com a população de Joaquim Gomes também se é normal. A gente tem aqui um TAC, eu tenho um TAC, está aqui nas mãos um TAC, termo de ajustamento de conduta, celebrado no dia 19 de fevereiro desse ano, entre o excelentíssimo senhor prefeito, a Procuradora da República, do Ministério Público Federal, o promotor do município e o procurador municipal. Esse TAC tem que ser cumprido, do meu ponto de vista, tem que ser cumprido. Foi celebrado, tem que ser cumprido. No TAC fala de que tem que ter um espaço adequado, específico para realização de atividades físicas. Pois bem, senhores e senhoras, eu percebo que até agora o município está terminando a reforma da Rainha da Paz, eu já concluí, eu acredito, e não vi ser criado espaço para atividade física. Então os alunos vão estudar, fazer a prática da atividade física em sala de aula, como vinha na escola velha antes da reforma. Uma sala de aula você imagina com 35 carteiras escolares, aí o professor de educação física utilizar aquele mesmo espaço onde está 35 carteiras escolares para fazer a atividade física, sendo que tem um TAC assinado pelo prefeito do município e as autoridades do MPF e MP, dizendo que no TAC diz que tem que ter um local adequado e específico para a realização das atividades físicas. Entre outros, né? Qualidade de bebedouros e quantidade, laboratório de informática, biblioteca e vários itens. São 14 itens. E eu, como pai de aluno, como cidadão, exercendo a cidadania, respeitando, óbvio, as autoridades, mas não vou
me esquivar de buscar o direito do meu filho e das centenas de crianças que estão com seu direito violado. Então assim, o TAC está aqui, em minhas mãos, vou acompanhar JG, se está sendo cumprido. Se quando entregar a escola agora, no início de outubro, eu perceber que o TAC está violado, eu vou representar o município no MPF e no MPE, dizer que o TAC não foi cumprido a contento. E aí, esses órgãos vão averiguar se poderia ficar sem cumprir o TAC e que está tudo normal. Vamos ver o que o órgão vai dizer. Também queremos tratar sobre transporte escolar. A gente sabe que Joaquim Gomes já desrespeitou o alunado, o corpo discente, na questão do transporte escolar. Eu tenho aqui uma matéria do JG Notícias de 2017. Município com a prática de transporte em caminhão de pau de arara. A gente vai voltar para essa situação, né? Acho que não, né? Porque assim, o transporte escolar que está sendo ofertado hoje, da tenda para embarque e desembarque na escola, na Câmara de Vereadores, na Igreja São Zé, duas tendas montadas pelo município, os ônibus, alguns deles sucateados, né? Que é notório para todo mundo, né? Todo mundo sabe disso, alguns sucateados, e o próprio município, ônibus que às vezes vai com cheio de crianças nos corredores, em pé, as crianças em pé, superlotado. Se houver uma frenagem rápida, brusca, numa necessidade, houver uma quebra, um pneu estourar e houver um acidente, quem vai responder? Então quem já viabilizou transporte pau de arara para as crianças, acho que está dando um transporte excelente agora para as crianças, né? Nessa condição também subhumana de transportar as crianças em ônibus que não está tendo certamente a manutenção devida. Eu vi ônibus aí sucateados, e aí abre outra discussão. Tem informações que tem aí donos de ônibus terceirizado, vai fazer 4 meses que não recebe um centavo do seu contrato. Então assim, tudo isso é uma discussão que prejudica o aluno, é quem é prejudicado. Então assim, se o dono do ônibus não recebe o recurso dele, ele não tem recurso para fazer manutenção de pneus e etc. E quem paga com isso? O risco para os alunos, não é? Então assim, é desumano. A Bíblia Sagrada diz que quem tem um trabalhador tem que pagar em dia a ele, porque o trabalhador depende daquele salário. Então, se esse atraso realmente existe, excelentíssimo senhor prefeito, procure regularizar junto com a firma aí, esses terceirizados, para poder pagar esse pai de família, porque assim, quem trabalha precisa receber. A própria Bíblia Sagrada, a palavra de Deus orienta que quem coloca um trabalhador, pague o trabalhador, porque ele depende daquele salário para sobreviver. Então assim, cobrar manutenção do ano é normal que cobre, mas tem que pagar a pessoa poder fazer a manutenção, né? Então assim, fica essas discussões aí. Então, como pai de aluno, requeiro do Conselho Tutelar, requeiro do promotor de justiça, se tiver acesso a essa matéria, requeiro da Câmara de Vereadores, requeiro do CMDCA, Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, que os direitos das crianças estão aí violados, né? Não há dúvida de violação. Então, a gente tem uma informação do site do Tesouro Nacional, que Joaquim Gomes, de janeiro de 2017, início do mandato do prefeito até agora, já soma mais de 90 milhões de reais de arrecadação de FPM, de repasse FPM do Tesouro Nacional e de Fundeb. Então eu vou deixar as crianças lá no Cícera Santos sem um aparelho de ar-condicionado funcionando, sem nenhum ventilador funcionando, e achar que é normal. E esse recurso, ainda tem mais 23 milhões e pouco de precatória de Fundef. E onde está esse recurso todo? A criança não é prioridade, a estrutura da escola não é prioridade. Então assim, tem coisas que tem que ser vista, né? O município tem que olhar para a criança como o futuro do município. E existe lei, existe o Estatuto de Criança e Adolescente, que é uma lei específica para a criança e adolescente, está sendo violado. Tem a Constituição Federal de 88, direito à educação. Então, eu creio que é preciso essa reflexão. Eu não tenho nada contra ninguém, né? Às vezes fala a verdade e é mal interpretado, alguém já tenta fazer já tenta desvirtuar. Mas o cidadão juruquense é inteligente, vai saber discernir quando alguém tentar desvirtuar, né? Alguém às vezes tenta tergiversar, mas o fato é esse, os alunos estão prejudicados. Sabe-se iniciar as aulas sem a menor condição, um dia de chuva, um lameiro terrível. O que foi isso? Eu identifico como falta de planejamento. Eu não quero culpar aqui a secretária de Educação não, que é uma pessoa decente inclusive. Tenho o maior respeito pela Isabel, decente, pessoa de bem. Mas eu culpo o gestor, eu culpo o chefe dela. No sentido de administração, eu falo chefe. Que certamente não dá as condições, ainda que ela diga que receba condições,
por questões que eu não vou entrar em detalhes, mas eu acho que ele não dá as condições devidas para que chegue ao aluno, JG, entendeu? Então assim, o prefeito é quem tem o recurso na mão, não é o Toninho Fragoso não, pai de aluno não. Quem recebeu o prefeito, mais de 90 milhões de reais de Fundeb e FPM, foi Vossa Excelência. Quem recebeu e está no seu controle mais de 23 milhões de precatório de Fundef é Vossa Excelência também. A minha função é fiscalizar como cidadão. Inclusive a lei de transparência está precarizada em Joaquim Gomes. Está prejudicada também, está aqui. Ó. Lei de acesso à informação. Lei 12.527 de 2011. Violada também. Mandei 2 requerimentos para a prefeitura, endereçado ao prefeito, pedindo informações do contrato de licitações, os contratos, processos licitatórios da reforma das escolas, não recebi informação, passou de 30 dias. Pedi informações dos projetos da reforma, não recebi. Pedi informação se antes daquele desastre no ginásio de esporte Hilton Fragoso, se o município teria viabilizado uma vistoria prévia do Corpo de Bombeiros da Defesa Civil para saber se ali tinha estrutura de colocar as crianças de baixo para estudarem, e não recebi resposta. Então eu acho até que não fizeram. Se fizeram, apresentem. Eu peço que o engenheiro da prefeitura, o prefeito, apresente. As crianças merecem o melhor, né? Então assim, quem governa o recurso público tem que governar para o povo. Então, que o prefeito invista bem esses 90 e poucos milhões que recebeu do Tesouro Nacional, e esses 23 milhões e pouco que ele desbloqueou do precatório do Fundef e outras verbas, para que chegue nas crianças da rede municipal de ensino. Então, vamos aguardar a inauguração da Escola Rainha da Paz, e nós tivemos abaixo-assinado de pais que provocamos o bom sentido o Ministério Público, e foi lá comigo, foi Defesa Civil, em loco na obra, e colocamos algumas preocupações dos pais, houve algumas explicações, nós respeitamos as explicações que foram dadas, mas não somos obrigados a concordar com elas, e estamos tramitando as coisas estão andando. Trouxe o CREA aqui, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, no dia 5 de agosto, o CREA veio aqui a meu pedido, estiveram no município, estiveram na Rainha da Paz, mas vieram com a finalidade apenas de verificar se tinha um engenheiro na obra, se tinha um projeto, não vieram olhar a estrutura física. Sair da estrutura física do CREA seria outra demanda, né? A primeira que vieram não, foi somente para saber se tem um engenheiro responsável e se tem um projeto registrado no CREA, e certamente tem, e tem um engenheiro responsável lá. Agora, para a estrutura física, para atestar se está seguro ou não, eles não vieram com essa missão. Isso aí a gente pode provocar futuramente, né? Então assim, quero agradecer o espaço do site JG Notícia, dizer ao prefeito do município e à classe política dominante que olhe para a criança com outro olhar, do jeito que está, não está correto, certo? É uma coisa absurda você ver as crianças nesse transporte do jeito que está aí, ver a condição da sala de aula sem ventilador e ar-condicionado parado, só de enfeite lá sem funcionar. Então assim, o recurso está na mão de Vossa Excelência, aplique bem, que é o dever de Vossa Excelência, né? O gestor público, ele está gerindo o dinheiro público, o dinheiro da população, dos impostos que a gente paga, e deve ser voltado para a gente em bons serviços públicos, políticas públicas, na saúde, na educação, etc. Sugeri ao prefeito do município, que seja utilizado aquele espaço onde foi a antiga serraria da prefeitura, que é lá ao lado da Escola Rainha, quase um anexo, para que transforme aquele espaço no lugar adequado para atividades físicas, conforme está lá no TAC, esse espaço adequado para atividades físicas. Então eu sugiro que seja aquele espaço ali, ao lado da Rainha, é a antiga serraria da prefeitura. Sugiro ao prefeito. Então, boa noite a todos, espero que tomem providências, e volto a pedir: Câmara de Vereadores, Ministério Público, CMDCA, Conselho Tutelar, tomem as providências cabíveis para que a situação seja normalizada o mais rápido possível. Boa noite a todos.